rapaziada, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal S Palpites. No vídeo de hoje estarei analisando os jogos dessa quarta-feira. Para você que está chegando agora no canal, ou você que já me acompanha porém ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho das notificações para não estar perdendo nenhum vídeo, beleza? Bora para as análises. Primeiro palpite do dia, pela Euro temos Croácia e Albânia. A seleção da Croácia teve mais de 2 gols em 4 de seus últimos 5 jogos. O mesmo número tem a Albânia. A Croácia nos seus últimos 5 jogos venceu 3, empatou 1 e foi derrotado na última rodada na sua estreia pela Euro. A Albânia nos seus últimos 5 jogos tem 2 vitórias e 3 derrotas. Meu palpite para este jogo é casa para vencer ou mais de 1,5 gols na partida, um possível placar exato de 2-0 casa. A Alemanha e Hungria. A Alemanha que estreou muito bem na Eurocopa contra a Escócia. Vem de 5 jogos sem derrotas. Seu adversário teve mais de 2 gols em 7 das suas últimas 9 partidas. A Alemanha nos seus últimos 5 jogos tem 4 vitórias e 1 empate. A Hungria nos últimos 5 tem 3 vitórias e 2 derrotas. Meu palpite para este jogo é casa para vencer ou mais de 2,5 gols na partida, um possível placar exato de 3-0 casa. Ainda pela Euro temos Escócia e Suíça. A Suíça vem de 5 jogos sem derrotas, teve menos de 3 gols em 6 dos seus últimos 8 jogos. A Escócia teve mais de 2 gols em 6 das suas últimas 8 partidas e largou em desvantagem no placar em 5 dos seus últimos 7 jogos. Meu palpite para este jogo é mais de 1,5 gols na partida ou ambas equipes marcam, um possível placar exato de 2-1 fora. Campeonato Brasileiro Série A, às 7 horas da noite temos Botafogo e Atlético Paranaense. Botafogo, que no momento lidera o campeonato com 19 pontos, recebe o Atlético, que é o quarto colocado com 17. Botafogo vem de 3 vitórias seguidas, são 8 jogos sem derrotas e a equipe largou à frente do placar em 5 dos seus últimos 6 jogos. O Atlético sofreu gol nas suas últimas 5 partidas, das últimas 5 em 4, largou em desvantagem do placar. No histórico recente entre as equipes, o Atlético não perde para o Botafogo há 5 jogos consecutivos. Meu palpite para este jogo é mais de 1,5 gols na partida ou ambas equipes marcam, um possível placar exato de 2-1 casa. Fortaleza e Grêmio. O Fortaleza vem de 2 derrotas consecutivas na competição, é o 12º colocado com 10 pontos. O Grêmio é o 17º colocado com 6 pontos e vem de 4 derrotas seguidas no campeonato. A equipe do Fortaleza não marca gols há 3 jogos. Teve menos de 3 gols em 4 das suas últimas 5 partidas. No histórico confronto entre as equipes, o Fortaleza não perde para o Grêmio há 7 jogos consecutivos. Nos últimos 5 jogos do Fortaleza, jogando como mandante, a equipe empatou 2 e venceu os últimos 3. Já o Grêmio, como visitante nos últimos 5 jogos, tem 2 derrotas, 1 empate e 2 vitórias. Meu palpite para este jogo é casa empate anula ou mais de 1,5 gols na partida, um possível placar exato de 2-0 casa. Juventude e Vasco. O Juventude é o 11º colocado com 10 pontos. O Vasco é o 15º colocado com 7. A equipe do Vasco vem de 3 jogos sem vitórias. O Juventude, jogando como mandante nos seus últimos 5 jogos, tem 3 empates e 2 vitórias. Já o Vasco, jogando como visitante nos últimos 5 jogos, vem de 4 derrotas e 1 empate. Meu palpite para este jogo é casa empate anula ou menos de 3,5 gols na partida, um possível placar exato de 1-0 casa. São Paulo e Cuiabá. O São Paulo é o 6º colocado do campeonato com 15 pontos. Recebe o Cuiabá, que é o 14º colocado com 7. O São Paulo vem de 13 jogos sem derrotas, teve menos de 3 gols em 5 dos seus últimos 6 jogos e largou à frente do placar em 4 das suas últimas 5 partidas. O São Paulo, jogando dentro de casa nos últimos 5 jogos, tem 1 empate e 4 vitórias. Já o Cuiabá, jogando fora de casa nos últimos 5, tem 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Meu palpite para este jogo é casa para vencer ou mais de 1,5 gols na partida, um possível placar exato de 2-0 casa.
Cruzeiro e Fluminense. Cruzeiro é o 8º colocado do campeonato, tem 14 pontos. Recebe o Fluminense, que é o penúltimo colocado com 6 pontos. O Fluminense vem de 3 jogos sem vitórias, sofreu gol nas suas últimas 4 partidas, teve ambas equipes marcam em 5 dos seus últimos 7 jogos. O Cruzeiro teve menos de 3 gols em 5 das suas últimas 6 partidas e largou à frente do placar em 6 dos seus últimos 8 jogos. No histórico de confrontos entre as equipes, o Fluminense vem de 4 vitórias seguidas, as últimas 3 sem sofrer gols. O Cruzeiro, jogando como mandante nessa temporada, nos últimos 5 jogos, venceu as 5 partidas, enquanto o Fluminense, jogando fora de casa nos últimos 5, tem 2 vitórias e 3 derrotas. Vale ressaltar que as vitórias fora de casa foram contra Colo-Colo e Sampaio Corrêa. Meu palpite para este jogo é caso empate anula ou mais um gol e meio na partida, um possível placar exato de 2-1 em casa. Vamos agora ao último palpite do dia, Internacional e Corinthians. Corinthians que vem de 3 jogos sem vitórias, nos 3 a equipe sofreu gols e tivemos mais de 2 gols em 5 dos últimos 6 jogos do Corinthians. No histórico de confronto entre as equipes, o Internacional não perde a 7 jogos. Contra o Corinthians, ambas equipes marcaram nos últimos 6 confrontos. Meu palpite para este jogo é mais de um gol e meio na partida ou ambas equipes marcam, um possível placar exato de 1-1. Família, por hoje é isso. Queria agradecer a vocês que assistiram o vídeo até aqui. Desejo a todos uma ótima quarta-feira, que possamos ter um dia abençoado e de bastante assertividade, beleza? Bora pra cima!